maravilhoso nome de Jesus, parte 2. Eu quero ler com você um texto base que nós usamos desde o domingo passado para essa série. Está no Evangelho de João, no capítulo 16. Vamos ler juntos os versículos 23 e 24, que dizem assim: em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Diga, em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Jesus liberou a autoridade do nome dele para que a igreja, com ousadia, possa usar esse nome e viver vitoriosamente no nome de Jesus. Amém, gente? Você crê? Diga amém, eu creio. Duas coisas importantíssimas que eu quero frisar aqui com vocês, e nós temos trabalhado desde o domingo passado. A primeira delas é que o nome de Jesus nos pertence. Você pode dizer: o nome de Jesus me pertence. Personalize isso, diga: o nome de Jesus me pertence. A igreja precisa ter esse senso de pertencimento. A Bíblia diz que tinha um homem na porta do templo, e Pedro e João estavam indo ao templo na hora da oração, e aquele homem que estava pedindo esmola ali, olhou para Pedro e João, esperando, diz a Bíblia, receber algo deles, receber alguma esmola, algum dinheiro, alguma coisa, e aqueles homens chamaram a atenção daquele homem que estava ali na porta daquele templo e disse para eles: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu dou para você. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E um milagre, vocês conhecem, um milagre aconteceu na mesma hora ali. Eu não quero chamar a atenção do milagre para vocês, que foi tão maravilhoso, mas ao fato de Pedro liberar uma palavra que para nós é importantíssima nessa série. Ele disse: eu não tenho prata, eu não tenho dinheiro, trazendo para os dias de hoje, eu não tenho ouro, eu não tenho dinheiro, não tenho alguma moeda para te dar aqui agora, mas o que eu tenho eu dou para você. E ele usa o nome de Jesus, ou seja, no coração daquele homem estava clara a revelação de que o nome de Jesus pertencia a ele, era dele. Ele disse: eu não tenho dinheiro, mas o nome de Jesus eu tenho, e eu vou usar ele agora. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Você sabia que o nome de Jesus te pertence? Diga mais uma vez: o nome de Jesus me pertence. Isso é uma coisa importantíssima para você aprender, e muito mais que aprender, meditar, pensar sobre isso, ir à palavra e ler mais sobre isso, para que você possa transferir essa palavra de um nível mental para um nível espiritual, onde você recebe revelação em seu espírito, através do maravilhoso Espírito Santo de Deus, e a partir daí você pode frutificar nessa palavra, amém? A segunda coisa importantíssima que a gente viu desde a semana passada é que o nome de Jesus carrega em si toda a virtude, todo o poder que reside na pessoa de Jesus. Quando usamos o nome de Jesus, nós temos à nossa disposição toda a virtude, todo o poder que reside na pessoa de Jesus. Toda a capacidade de Jesus está investida no nome dele, e esse nome foi dado para a igreja. Esse nome foi dado a todo aquele que nele crê. Amém? Você crê? Eu quero convidar você para juntos darmos uma linda salva de palmas para o nome poderoso de Jesus. Jesus, exaltado, seu nome é maravilhoso. Quero continuar trabalhando esse assunto com você hoje, para que você possa amadurecer e crescer na revelação do maravilhoso nome de Jesus. Escute: Jesus conquistou toda a autoridade e poder pelo que ele venceu. Ele conquistou toda a autoridade, todo o poder que está investido na pessoa de Jesus, no nome de Jesus. Ele conquistou pelo que ele venceu. Jesus é digno. Jesus venceu. E eu quero mostrar para vocês aqui pela palavra quantas coisas Jesus venceu, e por isso ele é digno de toda autoridade, de todo poder. Não há
em nenhum outro nome, em nenhuma religião cuja base está no nome de qualquer pessoa ou coisa. Não há nada que possa superar a realidade e a verdade do nome de Jesus, porque Jesus conquistou toda a autoridade, todo o poder pelo que ele venceu. Amém, gente? Vejam comigo, a primeira coisa que eu quero dizer para você sobre isso, para que você esteja estabelecido em fé e em plena confiança de que você pode depositar 100% da sua fé na pessoa de Jesus, porque ele é digno. A primeira coisa que eu quero dizer para você hoje, nessa parte 2, é que Jesus venceu a morte. Diga, Jesus venceu a morte. A carta aos Efésios, no capítulo 1, veja comigo o que diz o versículo 20. Esse versículo diz assim: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Escute aqui, é muito importante, talvez você nunca tenha parado para pensar, mas é importante que você hoje, nesse momento, pense nisso. O sepulcro, a terra, não pôde segurar Jesus. Escute aqui, a morte não pôde conter Jesus. Escute aqui para que você possa estar estabelecido em fé nessa verdade. A morte não pôde com Jesus. Você pode até dizer, pastor, mas eu conheço muitas pessoas na Bíblia que no Antigo Testamento, no Novo Testamento ressuscitaram. E ressuscitaram no poder de Deus. Mas escute aqui, todos eles que no poder de Deus, por algum propósito, foram ressuscitados, voltaram a morrer. Jesus morreu para nunca mais morrer. Ele está vivo para todo sempre. De eternidade a eternidade, Ele é Senhor, é Rei dos Reis. A morte não pôde com Jesus. A morte não teve poder para prender, para segurar Jesus. A morte não pôde com Ele. Jesus venceu a morte. Escute aqui, qual o outro nome que você possa citar, que seja a base fundamental, de seja qual for a religião que você conheça, qual o nome que pode sustentar esse título? Ele venceu a morte. Tem algum outro? Tem algum outro? Escute, só Jesus venceu para sempre a morte. Ele é digno de toda aceitação. A sua palavra é digna de toda integridade. Você pode confiar em Jesus. Você pode estabelecer a sua fé 100% na pessoa de Jesus, porque Ele tem toda a autoridade. Inimigos que para nós, que para a humanidade, pareciam muito grandes, gigantes, enormes, mas que diante de Jesus ficaram bem pequenos e irrisórios, diante do poder do santo nome de Jesus. Ele venceu a morte. Só Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Você pode confiar nele. Segunda coisa que é importante para que você seja estabelecido em fé na pessoa de Jesus e ter toda a confiança. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu o pecado. Escute aqui, desde a queda do homem, desde que o pecado entrou na humanidade, com a desobediência, com a queda do homem, de lá para cá, de lá até Jesus, nenhum conseguiu vencer o pecado. Nenhum. Mas aparece Jesus e vence o pecado. Escute aqui, um homem chamado Jesus. A Bíblia diz que, sendo Deus, ele não levou em consideração ser Deus, mas se tornou homem como eu e você, para servir, e como homem venceu a morte e venceu o pecado. Desde a queda, o pecado entra na humanidade, e a humanidade desde então tem que lidar com essa coisa. E chega Jesus, e olha o que a Bíblia diz. A segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele, diga, que não conheceu o pecado, diga, não conheceu pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Eu sei que não é o tema, justiça de Deus, o tema é o nome
de Jesus, mas eu não posso perder a oportunidade de fazer essa confissão de fé com você. Se você crê, diga: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. O pecado entrou na humanidade e tornou um homem pecador, mas o santo Jesus veio até nós, morreu naquela cruz, e a Bíblia diz que nós morremos com Ele. Ele ressuscitou, e a Bíblia diz que nós ressuscitamos com Ele. A Bíblia diz que naquela cruz Ele arrancou de nós hamartia, a natureza do pecado, e colocou em nós zoe, a natureza, a vida do próprio Deus. Em Jesus, nós que éramos pecadores, destituídos, separados, em Jesus nós fomos feitos a justiça de Deus. Mas isso é para uma outra série. Esse texto diz, Paulo, quando escreve a segunda carta aos Coríntios, ele é enfático em dizer: Jesus não conheceu pecado. Escute, ele venceu o pecado. Ele não conheceu o pecado. Veja o que diz a carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículos de 14 a 16. Dizem assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Diga: mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O escritor aos Hebreus também é bem enfático em dizer: sem pecado. Não se encontrou pecado em Jesus. E tem mais, ainda diz que ele foi em tudo tentado, e por isso pode entender o que a gente passa. Em tudo foi tentado, venceu, e por causa da sua obediência, por causa do seu mérito, nós fomos libertos do jugo do pecado. Amém, gente? Você se alegra com isso? De qual outro nome você já ouviu falar que venceu a morte, que venceu o pecado? Qual outro nome? Já ouviu falar? Jesus é digno, é o único digno. Escute aqui, veja o que Pedro diz na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículos 21 e 22, dizem assim: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisaduras, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se encontrou engano. Paulo declara com toda a convicção: ele não conheceu pecado. O escritor aos Hebreus declara em toda a verdade: Jesus sem pecado, não foi visto o pecado nele. E Pedro aqui declara: ele não cometeu pecado. Escute aqui: Jesus venceu o pecado. Ele é digno de toda aceitação. Ele tem toda a autoridade. Ele tem todo o poder pelo que ele conquistou. Jesus conquistou toda a autoridade, todo o poder. Ele venceu a morte, o inimigo que parecia ser muito grande, imbatível, invencível. Jesus vence a morte. Jesus vence o pecado, outro inimigo que parecia ser muito grande, imbatível. Jesus vence o pecado. Terceira coisa que eu quero dizer para você, para que você possa ser estabelecido em fé, na pessoa de Jesus. Escute, na pessoa de Jesus. Nós não pregamos religião. Nós não somos religiosos. Religião não salva ninguém. Religião muitas vezes cria uma bagunça enorme. Mas nós pregamos a pessoa de Jesus, nele a salvação, nele a solução. Em nenhum outro nome dado entre os homens importa que sejamos salvos, somente o nome de Jesus. Escute, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, e uma outra coisa que para nós parece ser muito grande, mas que quando se encontrou com a pessoa de Jesus, teve que se curvar. Jesus venceu o mundo e todo o seu sistema corrupto.
Escute, o mundo, o sistema do mundo não tem mais jeito. Ele só vai piorando a passos acelerados. É só ladeira abaixo. Mas tem jeito para as pessoas. E o jeito para as pessoas está em Jesus, na pessoa de Jesus. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu o mundo. Veja o que diz o Evangelho de João no capítulo 16, versículo 33. Diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Qual outro nome você já ouviu falar que possa fazer essa declaração? Jesus é todo-poderoso. Escute aqui, esse versículo traz nele a palavra paz. Porque você deve concordar comigo, quando você vê o que está acontecendo no mundo e coisas cada vez piores, muitas dessas coisas tentam todos os dias nos tirar a paz. Você liga a TV, liga o rádio, você vê a realidade em volta e você vê tanta coisa ruim. O mundo caminhando a passos acelerados, a perdição, a corrupção, a tanta coisa ruim. E muitas vezes isso tira seu sono, te perturba, muitas vezes isso te deixa inquieto, muitas vezes isso te deixa ansioso. E ansiedade é isso, a gente está aqui hoje, mas por conta das notícias, a gente fica tão preocupado com amanhã que hoje a gente já fica inquieto, não dorme, tem insônia, fica ansioso com o que pode acontecer. Escute, esse texto traz embutido nele a palavra paz. Em Jesus você pode desfrutar de paz. Escute, Jesus não está limitado ou dependente de sistema de governo para te abençoar. Jesus não depende de sistema de governo, de autoridade A ou B para te abençoar. Ele está muito acima disso tudo. E Ele é o seu Pai, Ele é o seu provedor. Ele sabe do que você precisa e nele você tem tudo o que precisa para ser feliz. Jesus é o nosso suprimento. Escute aqui, você tem o seu emprego, a sua empresa, e Deus usa tudo isso como ferramenta para nos abençoar. Mas escute, isso não é a fonte. Isso não é a fonte do teu sustento. A fonte do teu sustento é o seu Pai. Ele é o seu Pai, Ele é o seu provedor. Nada vai te faltar nele. Escute, e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. Em Cristo, todas as nossas necessidades já foram supridas. Ele não precisa do sistema do mundo, nem de governo algum, bom ou ruim, para te abençoar. Ele é o teu sustento. Amém? Ele é por você. Por isso o texto diz que a gente pode até passar por aflições, desafios, problemas. Ninguém aqui está isento disso. Jesus disse isso. A gente vai passar por aflições, por desafios, por problemas nesse mundo, mas tenham bom ânimo. Vocês podem ter paz, porque eu venci o mundo. Escute, a nossa fé, a fé da igreja, está 100% apoiada no homem chamado Jesus. Uma pessoa que venceu a morte, venceu o pecado e venceu o mundo. Nele nós podemos confiar. De quem mais você pode falar tais coisas? É sério, de quem mais você pode falar tal coisas? Quando você vai à Bíblia e procura sobre paz, você vai ver que a Bíblia fala muito de paz com Deus. E em Cristo nós recebemos de novo paz com Deus. Nós éramos separados, destituídos antes de Jesus, pecado. O pecado entrou na humanidade. Nós éramos pecadores, destituídos, separados, afastados de Deus. Mas a Bíblia fala que em Cristo nós fomos reconciliados. Em Cristo nós nos tornamos filhos e filhos amados. Nos tornamos a justiça de Deus. Eu e você agora temos paz com Deus. Por isso a Bíblia fala que a gente pode se achegar ao trono da graça com ousadia, crendo, sabendo, tendo a certeza de que nós não vamos ser rejeitados. Pelo contrário, nós somos abraçados como filhos e filhos profundamente amados. Essa é a sua realidade hoje. Se você não sabe, escute. Essa é a sua realidade hoje. Você tem paz com Deus. Escute aqui, Deus não tem raiva de você. Deus não está irado com você. Toda a ira de Deus pelo pecado, pela injustiça, Ele descarregou na pessoa de Jesus naquela cruz. O que sobrou para nós foi ágape, o amor incondicional dEle em Cristo Jesus, que te alcança, que te abraça nesse dia. Escute, você tem em Cristo paz com Deus.
Deus te vê bem, Deus ama você, Deus abraça você, Ele não tem ira para você, Ele te abraça, você tem paz com Ele. E a segunda paz que você encontra na Bíblia, muito claramente, é a paz de Deus. Enquanto a paz com Deus fala de reconciliação, reaproximação, a paz de Deus fala de alguém que está cheio, tão cheio da palavra, tão cheio de Jesus, que pode o mundo em volta estar dando tudo errado. Pode estourar uma guerra perto de você e você está em paz, você tem a paz. Por isso que a Bíblia diz que essa paz de Deus não é qualquer paz, é uma paz que vai além, que excede todo o intelecto, todo o entendimento. No nosso intelecto, na nossa capacidade, no natural, a gente deveria estar desesperados perto de diversas situações, mas quando nós estamos cheios da paz de Deus, a gente sabe que a gente pode confiar, porque muito maior, muito, diga muito, maior é o que está em nós do que o que está nesse mundo. Diga assim: eu tenho paz com Deus, eu tenho paz de Deus em Jesus. Ele disse: eu venci o mundo. E não parou por aí, olha o que ele diz em 1 João 4, versículo 4, diz assim: filhinhos. Tem filhos aí? Ele é tão amoroso, né? Deus é tão amoroso com a gente. Ele registra em sua palavra filhinhos. Que amor, né? Filhinhos. Você é filho e profundamente amado. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido. Está falando aqui do espírito maligno, do espírito do anticristo. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Eu sei que muitas vezes notícias ruins se levantam, tentam tirar a sua paz, tirar a minha paz. E muitas vezes a gente, ao receber aquela notícia, a gente fica inquieto. Eu também passo por isso. A gente fica inquieto, mas eu quero encorajar você a não ficar nesse estado inquieto. Mesmo que a notícia chegue, dê aquele baque no nosso corpo, a gente sente a pressão, o coração dispara, o medo tenta se levantar. Quero convidar você a, nessa hora, parar para pensar. Não há nada superior, não há nada maior que Jesus. Nessa hora a gente pode colocar o problema, seja ele qual for, na perspectiva da pessoa de Jesus, e a gente vai ver que ele não é tão grande, Jesus é maior. Escute aqui, eu posso falar com toda certeza e sem medo. E sem medo, escute aqui, Jesus é maior do que qualquer governo. Jesus é maior do que qualquer nome que se possa mencionar. Jesus é maior do que a ansiedade. Jesus é maior do que a depressão. Jesus é maior do que o câncer. Não há nada que a gente possa citar, mencionar, que não se dobre diante do maravilhoso, do poderoso nome de Jesus. Mas pastor, eu creio nisso, já orei, eu continuo sentindo os sintomas, o problema continua persistindo, batendo à minha porta. Escute, intensifique ainda mais a sua confissão de fé, fique com a palavra, não desista, não retroceda nem 1 milímetro, e você vai ver que o maravilhoso nome de Jesus vai fazer para você, por você, coisas inimagináveis, inacreditáveis, incomparáveis, porque Ele é maior. Ele é maior. Ele é maior. Jesus Todo-Poderoso. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu o mundo. Quer mais uma coisa? Quarta coisa. Jesus venceu a lei. Diga, a lei. E esse venceu aqui no sentido de cumpriu toda a lei. Por que venceu, cumpriu toda a lei? Não sei se você sabe, mas a lei ficou vigente por um período de 1500 anos. A dispensação da lei ficou vigente num período de 1500 anos. E eu quero fazer uma pergunta aqui para ver se alguém pode me ajudar. Nesse período de 1500 anos de vigência da lei, adivinha quantas pessoas conseguiu cumprir toda a lei?
Quem pode me dar um número? Quem pode me dar um número? 0. Ninguém. Até aparecer quem? Jesus Todo-Poderoso. Até aparecer um homem chamado Jesus. Escute aqui só para você ter ideia. A lei, ela não se consiste somente ou apenas dos 10 mandamentos. Não sei se você sabe. Mas os 10 mandamentos são apenas o cerne da lei. A espinha dorsal da lei. A lei completa, ela é constituída de 613 ordenanças. E cumprir a lei significa cumprir todas as 613 ordenanças todos os dias. Ninguém conseguiu fazer isso. Os religiosos daquela época, da época de Jesus, é por isso que eles tinham muitos embates com Jesus, porque eles queriam estufar o peito para dizer, esses todos aí são pecadores, a gente cumpre a lei. Aí Jesus aparece para dizer para eles, vocês cumprem a lei? Sim, a gente não adultera, mas eu digo para você que o nível da lei é o seguinte, se você olhar e já cobiçar, já adulterou, vocês cumprem a lei? A gente cumpre a lei, a gente tem nossas coisas, a gente nunca tomou nada de ninguém. Mas se você olhar para o que seu irmão tem e apenas desejar ter igual, já errou, já pecou. Esse é o nível da lei, já cobiçou. Jesus mostra para eles que eles eram insuficientes, mas achavam que eram suficientes diante da lei. Ninguém era suficiente diante da lei, até um homem chamado Jesus aparecer. Escute, Deus não deu a lei ao homem para que ele batesse no peito como fez e dissesse, tudo que Deus disser a gente vai fazer. Não, Deus não deu a lei para o homem dizer isso. Deus deu a lei para o homem chegar na sua insuficiência. A lei só serve, a lei é santa, gente. A lei é pura, a lei é justa, mas ela não santifica e não justifica ninguém. Ela só serve para mostrar o alto padrão, o nível de Deus e o quanto a gente é insuficiente. Todo homem diante da lei só chega a uma conclusão, eu sou insuficiente. Como aquele homem que chega para Jesus e fala, Jesus, o que eu faço para receber a salvação? Eu faço isso, e começou a dar uma lista para ele. Jesus olha para ele e de forma camarada ainda diz, te falta uma coisa. Escute, diante da lei vai sempre te faltar uma coisa. Diante da lei, você pode ser o que for, diante da lei vai sempre te faltar alguma coisa. Jesus ainda foi camarada dizendo para ele, falta só uma coisa. A lei só serve para mostrar o quanto a gente é insuficiente. Por isso que Paulo disse, a lei veio para avultar o pecado, para colocar uma lente de aumento sobre o pecado, para mostrar para a gente que a gente precisava de um Salvador, e o nome dele é Jesus. Ele vem e cumpre toda a lei. Por isso eu disse venceu a lei, no sentido de cumprir toda a lei. Nenhum homem jamais pôde fazer isso. Gente, fala a verdade, Jesus é demais, né? Fala a verdade. Jesus é demais. Jesus é lindo. Veja o que diz a carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 4, diz assim, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Quantos creem? Deixa eu ver aqui, você crê? Deixa eu ver, você crê? Então você foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Escute, essa palavra fim aqui no original é teléu, e teléu significa terminou, acabou, o término, é o fim, não é a finalidade, é o fim, acabou mesmo, em Cristo. A lei, por isso que Paulo fala que a lei é um ministério de morte que caducou. Ela tinha sombras, todo o Antigo Testamento, sombras, tipos que apontavam para a realidade, que é Jesus. Amém, gente? Ele vem. Essa lei, né? A morte, cara, a morte é muito grande, ninguém consegue vencer. Jesus vem e quebra ela. O pecado, cara, é muito grande, que gigante, ninguém consegue vencer, Jesus vem e quebra ele. O mundo, cara, como o mundo é difícil, tantas coisas que nos rodeiam, como é difícil, um inimigo gigante, Jesus vem e quebra ele, e vence ele. A lei, meu Deus, 613 ordenanças, como é difícil viver, cumprir isso, que fardo pesado, Jesus vem e cumpre toda a lei. Não sei se você já parou para pensar, mas eu posso te ajudar com um exemplo. Imagina, para você ter o tamanho da coisa, imagina que agora a gente faz uma prova, imagina que você vai fazer uma prova e essa prova tem 613 questões, ok? Quantas questões?
613. Você estuda bastante e faz essa prova. Você acerta 612 questões e erra uma. Quem pode me dizer qual nota você teria nessa prova? Alguém pode chutar aí? Alguém? Escute, a Bíblia diz que diante da lei é o seguinte: se você está diante da lei e quiser ser justificado por ela, você tem que viver por ela completamente. Mas é o seguinte: se você transgredir um dos mandamentos da lei, você é réu de todos os outros. Ou seja, numa prova de 613 ordenanças, você cumpriu 612 e você tomou 0, não tomou 9,9 não, você tomou 0, e isso todos os dias. E olhe que eu estou sendo bonzinho aqui em dizer que você acertou 612, tá? Nem eu, nem você, nunca chegamos nem perto. Jesus cumpriu todos os dias. Jesus é lindo. Eu sou apaixonado por Jesus. Jesus é lindo demais. Jesus é lindo demais. Veja o que diz a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 56 e 57, dizem assim: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a... Veja, gente, a Bíblia diz que a força do pecado é a lei. E quanta gente que persegue a graça, dizendo, esse pessoal que prega a graça, ensinando ao povo a pecar e fazer qualquer coisa. Escute, a Bíblia diz que a força do pecado não é a graça, não, é a lei. Pelo contrário, a graça é o antídoto, é pela graça que você pode se livrar de uma vida miserável, mergulhada no pecado. O pecado é destrutivo. Escute, Deus não precisa castigar ninguém, o pecado em si já faz isso, gente. Mas a Bíblia fala que Ele nos livra da natureza do pecado, colocando em nós Zoe, a natureza do próprio Deus. Não é pregando a graça que as pessoas vão pecar mais. Pregando a lei, as pessoas vão ter cada vez mais a consciência do pecado e vão mergulhar nisso. Bota ali na porta ali, ó, não abra, não olhe. O que você acha que vai acontecer, gente? Já viu aquela pegadinha? 1 papapá, 2 papapá, 3 papapá, e tá lá bem grande, não olhe. Mas tem a regra lá, a lei lá, né? O que a gente vai fazer? A gente vai devagarinho aqui, ó. Por isso que a Bíblia diz que se não fosse pela lei, eu nem conhecia o pecado. Veja, ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Escute, Ele não cumpriu a lei porque Ele precisava, para Ele fez em nosso lugar, amém? E por isso a Bíblia diz que Ele nos livrou da maldição da lei. Todos os requisitos da lei, que caso alguém não cumprisse, maldições eram previstas, a Bíblia diz que Jesus nos livrou de todas elas. Por isso, você é um crente em Jesus, escute aqui, gente, você é um crente em Jesus, é impossível que tenha maldição sobre a sua vida. Se você é um crente em Jesus, escute aqui, é impossível ter maldição na sua vida. E agora, pastor, como é que pode? Mas na igreja tal, eu já fui quando era pequeno, era culto, quebra de maldições, 7 semanas de quebra de maldições. O texto bíblico diz que Ele se fez pecado, Ele se fez maldição em nosso lugar, para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Ele levou o nosso pecado, hoje nós somos justiça. Ele levou a nossa maldição, hoje nós somos uma bênção em Jesus. Quebra de maldição se faz por fé na obra consumada, completa de Jesus. Se você crê, agora toda maldição é quebrada. Não há poder de nenhuma maldição diante do nome poderoso de Jesus. E escute aqui, não precisa de 7 semanas, 7 dias, 7 horas. Precisa de 10 segundos para eu te dizer isso. Deu 10 segundos aí, 15 segundos para você crer. Jesus se tornou maldição. Nele, eu sou uma bênção. Toda a maldição foi quebrada no dia que você recebeu Jesus. Amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? Essa é a realidade. Eu sei que isso pode quebrar, pode chocar. É um monte de quebra de paradigma, chocar muitas pessoas. Mas escute aqui, essa é a realidade bíblica.
Essa é a realidade bíblica. Se você está em Jesus, escute, gente, você está em Jesus, você é a habitação do Espírito Santo. Tem lugar, tem como maldição reinar na sua vida? Não tem. Todo lixo é varrido. Todo lixo é varrido. A maldição ficou na cruz. A cruz serviu como um filtro, gente. Tem coisa que passou. Tem coisa que ficou empacado lá. A maldição ficou empacada lá. A maldição ficou empacada na cruz. Jesus se fez maldição em nosso lugar. A Bíblia diz isso. Se ele se fez maldição em nosso lugar, não sei se você já parou para pensar, mas o Evangelho de Jesus fala de identificação. De duas formas. Primeiro, Jesus se identificou com a gente, na nossa condição de pecador, de caído, de destituído. Ele veio e se identificou com a nossa condição. Foi à cruz na nossa condição, por isso que a Bíblia diz que nós fomos com ele, nós morremos com ele, nós ressuscitamos com ele, porque ele se identificou com a gente, na condição de pecadores, destituídos, amaldiçoados, filhos da ira. Jesus tomou isso, porque ele se identificou com a gente, levou tudo isso na cruz. Eu disse que o Evangelho de Cristo é a identificação, agora cabe a gente se identificar com ele. Com ele, agora a gente se identifica com ele. Quem somos nós em Cristo? Agora eu sou a justiça de Deus, agora eu sou amado, agora eu sou abençoado, qualificado, justificado, eu sou como Cristo é. Não sei se você já parou para pensar, mas a palavra cristão significa um pequeno Cristo, como Cristo. E a Bíblia diz que assim como Ele é, nós somos nesse mundo. Eu gostei que antes de eu falar, a graça já foi completando ali. Assim como Ele é, nós somos nesse mundo. A obra de Jesus é tão grande quanto Ele é. É isso mesmo. Quer mais, gente? Jesus venceu a morte. Me ajuda a lembrar aí. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu a lei. Jesus venceu o diabo e todo o inferno. Mas tem gente que quando ouve falar do diabo, demônio e tudo mais, fica todo arrepiado, não sei o quê. Escute, Jesus que está em você, que mora em você através da pessoa do Espírito Santo, ele venceu o diabo e todo o inferno. E tem mais, a Bíblia diz que ele envergonhou essa corja toda aí. Vamos ver juntos? Veja o que diz a carta aos Colossenses no capítulo 2, versículos de 13 a 17, dizem assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Diga, eu sou plenamente perdoado em Jesus. Tendo cancelado o inscrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando ele naquela cruz. Escute aqui, que inscrito de dívida é esse que era contra nós, que constava de ordenanças? Faça. Que inscrito era esse, gente? Uma igreja, estudiosa. 10 para vocês. Ele crava. E o que o diabo usava contra as pessoas? A própria lei, porque a pessoa não conseguia cumprir e ele dizia: olha, tá vendo? Você não cumpriu, está condenado. Não tem jeito para você. Jesus crava aquilo na cruz dizendo: eu cumpri por eles. Eu cumpri por eles. Mas o texto não acaba aí. Olha o que o texto diz. Gente, eu amo esse texto que diz o seguinte, a partir do versículo 15: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Portanto, ninguém vos julgue. Olha só, gente. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa de dias de festas, ou por causa da lua, ou por causa de sábado. Tudo isso são sombras das coisas futuras, mas Cristo é a realidade. Quantas pessoas estão aí, não saíram da lei ainda e ficam. E esse dia, e essa festa, e o sábado, está guardando? E tal coisa. Olha o que o texto diz: ninguém julgue mais vocês pelo de beber, pelo comer, por dia de festa, por dia de lua, por sábado, seja o que for.
Isso foi cravado na cruz. Isso eram sombras e tipos que apontavam para uma realidade. Na pessoa maravilhosa de Jesus, nós fomos plenamente livres, libertos em Cristo Jesus. Escute, essa é a genuína liberdade em Jesus. Essa é a genuína liberdade em Jesus. Agora, para você ficar bem feliz, estufar o seu peito e em momento algum temer ao diabo. Escute, o diabo foi desarmado completamente. A arma que ele tinha contra nós, Jesus cravou naquela cruz e ele não tem mais do que nos acusar para nós que estamos em Cristo Jesus. Mas pastor, eu estou me sentindo condenado. E o diabo faz isso mesmo, ele lança acusação. Porque você chutou o gato do vizinho, porque você foi áspero com sua esposa, porque você fez isso ou aquilo. Porque o diabo vai te levar a pensar em justiça com base no que você faz ou deixa de fazer. Quando justiça não é o que você faz ou deixa de fazer, é o que você é. O pecador não é pecador porque ele peca, mas porque ele recebeu a natureza do pecado. Da mesma forma, o justo não é justo porque faz obras de justiça, mas porque recebeu uma justiça. Escute aqui, uma justiça, diz a Bíblia, que nos foi atribuída, dada. Por isso que a Bíblia diz que a justiça é um dom, é um presente. Ninguém aqui conquista. É um dom, é um presente. Você recebeu esse presente, você é a justiça de Deus em Cristo. Não tem nada a ver com você, não tem a ver com você. Não tem a ver com o seu mérito, não tem a ver com a sua obediência, mas tem a ver com o mérito, com a obediência de Jesus e com a obra completa, consumada de Jesus naquela cruz. É nele que nós estamos. E embora ainda erramos, embora ainda cometemos hamartanos, nós sabemos que hamartia foi tirado de nós. A nossa natureza é nova, nós somos novas criaturas em Jesus e nós não estamos aqui achando que somos justificados ou salvos pela lei ou por qualquer obra nossa, mas pela graça maravilhosa mediante a fé em Cristo Jesus. É isso aí, gostei, Sandro, isso aí. Tem gente que levanta a mão assim para mim e fala assim, isso aí, cara, isso é fé. Pega mesmo aí, pega mesmo aí. Escute. O diabo trabalha na ilegalidade, gente. E ele cresce quando a pessoa não sabe dessas coisas. Por isso ele vive brincando com muita gente por aí que não conhece essa realidade. Mas a igreja que conhece essa realidade em Jesus pode botar o desdentado para correr. Pode botar ele para correr em nome de Jesus. Porque nesse nome há todo o poder. Ele não pode te acusar de mais nada. Quer ver que não sou eu que estou falando? Ele não pode te acusar de mais nada. Quer ver que não sou eu que estou falando? Romanos 8:33 diz assim: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Não tem como te acusar, porque você foi justificado. Escute, no grande tribunal do universo, o grande juiz, nosso Pai, Deus, o grande juiz de todo o universo, diante do sacrifício de Jesus naquela cruz, bateu o martelo. Gente, o juiz quando bate o martelo, ele vai voltar atrás? Ele bateu o martelo e disse, diante do sacrifício de Jesus, disse, eles estão justificados. Deixa eu pegar aqui, eles estão justificados, justificados, eles estão justificados. Você não precisa temer nada, o diabo, você não precisa temer o fim dos tempos, arrebatamento. Quando ouve falar de arrebatamento, meu Deus, quando ouve falar de Apocalipse, você não precisa temer nada disso, você está seguro em Jesus. Você crê? Você crê comigo? Jesus é o nome que é sobre todo o nome. É o nome de Jesus. Agora escute, não tinha como eu não terminar essa mensagem com esse texto aqui. Veja o que diz Filipenses, no capítulo 2, os versículos de 5 a 11. Ouçam o que diz a palavra sobre o nome de Jesus. Não tem como não terminar com esse versículo aqui, com esse relato aqui. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11, diz assim: de sorte que haja em vós
o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão debaixo dos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode ficar de pé e aplaudir o santo nome de Jesus. Aplauda mais forte o santo nome de Jesus. Quando alguém te perguntar a base fundamental da sua fé, mas por que Jesus? Por que não uma religião? Por que não outro homem? Por que Jesus? Por que a sua fé está apoiada 100% na pessoa de Jesus? Fale do legado de Jesus. Fale do currículo de Jesus. Sabe o que eu mostrei para vocês aqui hoje? O currículo de Jesus. Parte dele. Parte do currículo de Jesus. Você já ouviu falar de algum outro nome que venceu a morte, que venceu o pecado, que venceu a lei, que venceu o diabo e todo o inferno? Você já ouviu falar de outro nome que venceu o mundo? Você já ouviu falar? O nome dele é Jesus. Por isso ele é digno de toda aceitação. Por isso ele é digno, a palavra dele é íntegra o tempo todo. Por isso a nossa fé está depositada, a fé da igreja está depositada 100% na pessoa de Jesus. Escute aqui, ouvindo isso, eu só quero dizer uma coisa para você: você pode confiar. Pode confiar em Jesus. Diga, pode confiar em Jesus. Se entregue completamente para Ele, pode confiar em Jesus. O currículo dele é forte. É o mais poderoso. O nome de Jesus, aleluia, louvado e exaltado para todos sempre seja o nome poderoso de Jesus.